Olá, galerinha. Então vamos dar continuidade aqui na parte de morfossintaxe. Vamos falar agora da nossa última função sintática, que é a de complemento nominal, tá? De complemento nominal, exatamente. Galera, preste atenção, fique bem atento a isso, tá? Que eu vou falar aqui para vocês. O complemento nominal é uma função, para muitos, difícil, né? Porque ela se confunde facilmente com a função de adjunta de nominal, certo? Eu não posso falar do complemento nominal se confundir com o objeto indireto, porque quem pede as estruturas são palavras bem diferentes. Complemento verbal é pedido pelo verbo e complemento nominal é pedido pelo nome. Então, basta observar quem pede. Agora, o complemento nominal ser confundido com a adjunta de nominal, isso acontece muito, tá? Acontece muito mesmo. Então, aqui, nós vamos ter que fazer, né, um parâmetro para diferenciar, um esquema, né? Esquemas para diferenciar tranquilamente para você quando é que você estará lidando com o complemento nominal e quando estará lidando com a adjunta de nominal. Para isso, eu divido a teoria em 3 partes do complemento nominal, tá? As 2 primeiras não dá problema. O problema mesmo, nós vamos olhar na terceira parte, em que realmente nós precisamos de alguns esquemas para diferenciar o complemento do adjunto. As 2 primeiras partes, você decorou a regrinha, usou, você vai ser feliz. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos classificar em primeiro lugar aqui, conceituar o que é o nosso complemento nominal, né? Como sempre fazemos. Vamos colocar aqui um conceitozinho legal. Ó, é uma função sintática, atribuída a uma estrutura gramatical, iniciada por uma preposição, seguida de um substantivo e tal estrutura tem por objetivo completar o sentido de um nome. O que é nome na língua portuguesa? Substantivo, adjetivo e advérbio. Beleza? Então, como eu afirmei a vocês, nós vamos dividir o estudo dessa teoria em 3 partes, tá, pessoal? Então, vamos lá. A primeira parte, um esqueminha bem legal para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó, primeira parte. A primeira parte consiste em quê? Olha só. Quando eu tiver um adjetivo ou um advérbio, e se referir a ele, uma preposição mais
um substantivo, mais um substantivo, essa estrutura se referindo ao adjetivo ou a um advérbio, a gramática já te adverte de que essa estrutura tem a função de complemento, o que? Nominal. É obrigatoriamente. Aí você vai olhar e falar assim, mas Prado, por que essa estrutura não pode ser uma adjunta adnominal? Simples. Porque o adjunto adnominal é uma função que eu dou a palavras que se referem ao substantivo. Só ao substantivo. E no caso, essa estrutura se refere a quem? Ao adjetivo ou ao advérbio. Nós vamos colocar aqui, ó. Vejam. Então, não poderá ser um adjunto adnominal, por quê? Olha só. O adjunto adnominal é uma função que eu dou a palavras que se referem ao substantivo. E aqui, a estrutura irá se referir a um adjetivo ou a um o quê? Advérbio. Então, está aqui a sua observação, ó. O adjunto adnominal é uma função atribuída a palavras que se referem a quem? Ao substantivo. Beleza? Por isso eu não posso ter adjunto adnominal, porque aqui se refere ao adjetivo ou a um advérbio. Vamos lá. Vamos contextualizar isso aqui. Então, eu aproveitarei aqui para lembrá-los de uma questão de morfologia e também de concordância nominal, sobre o uso da palavra alerta, tá? Que muitas vezes as pessoas a usam como adjetivo, até pode, no sentido de atento, que vai ser uma derivação imprópria. Quando eu falo assim, ó, pessoas alertas correm menos risco, pessoas atentas. Vai ser uma derivação imprópria, porque a palavra alerta nasceu para ser um advérbio, beleza? Um advérbio de modo. Então, olha só, preste atenção aqui. Vejam. Os alunos ficaram alerta às explicações. Então, vamos lá. O os aqui, ele é artigo. Alunos é substantivo. Ficaram é o quê? Verbo. Alerta, olha só, alerta é um advérbio de modo. A as é a preposição a mais o artigo que? As e explicações é um o quê? Substantivo. Aí você fala, Prado, mas aqui tem crase mesmo? Troca a palavra feminina aqui por uma masculina. Se eu trocar por uma palavra feminina, a palavra feminina por uma masculina como conteúdos, ó, ficaram alerta, olha aqui, ó, aos conteúdos. Aos conteúdos. Então você percebe que quando aparece o aos, quer dizer então que a crase ela é o quê? Obrigatória. Beleza, tá lá na crase para nós. Tranquilo. Agora vamos para a classificação sintática, né? Na classificação sintática, eu tenho essa estrutura aqui como sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra alunos. Núcleo do sujeito. O artigo ele é adjunto adnominal. Tá certo? Ficaram alerta às explicações. É a minha estrutura de quê? A minha estrutura de predicado.
tá certo? Estrutura de predicado. Advérbio, na língua portuguesa, só pode ter uma função. Adjunto o quê? Adverbial. Aí percebam que aparece aqui uma preposição. Esta preposição, como qualquer outra, só pode ser pedida por um verbo ou por um nome, tá certo? E nome pode ser o quê? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, quem é que pode pedir preposição? Verbo, regência verbal. Substantivo, adjetivo e advérbio, regência nominal. Então, vejam aqui que quem pede esta preposição é o advérbio alerta. Querem ver que eu vou usar a palavra na minha pergunta? Os alunos ficaram alerta. Preste atenção. Alerta a quê? Olha a perguntinha aqui, ó. Alerta a quê? Então, percebam que o A foi pedido, ó. Aqui ele. Então, essa estrutura aqui, ó. Esta estrutura, ela se refere a quem? Se refere à palavra alerta, que é um advérbio. Beleza? Então, percebam que eu tenho aqui uma preposição, mais um o quê? Substantivo, se referindo a um o quê? Advérbio. Olha o nosso esquema ao lado aqui. O que ele fala? Ó, eu tenho uma preposição, mais um substantivo. Se tem o substantivo, pode ter o quê? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Não tem problema. Basta ter preposição mais o quê? Substantivo. Se referindo a quem? Adjetivo ou advérbio. A gramática já te avisa que é o quê? Complemento nominal. Então, essa estruturinha aqui, eu posso afirmar que ela tem a função de complemento o quê? Nominal. Beleza? E por acaso, ó, lembrando de transitividade, eu tenho aqui o verbo ficar. O verbo ficar é naturalmente um verbo de quê? De ligação. Mas para ser de verbo de ligação, ele precisa ter predicativo do sujeito. Tem? Não. Verbo que nasceu para ser VL e é usado sem predicativo, se torna um verbo que, galera? Intransitivo. Aquela listinha de verbos, hein? Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Ficar. Tem predicativo é VL, não tem predicativo é verbo intransitivo. Quem é que apareceu aqui? O meu complemento o quê? Nominal. Meu complemento nominal. Beleza? Agora, eu também posso ter isso com o adjetivo. Olha só. Vejam. Eu posso ter isso aqui com adjetivo também. Ó. Os problemas são inerentes ao processo. São inerentes ao processo. Então, vamos lá. Vamos classificar morfologicamente. O os, ele é o quê? Artigo. Problemas é o quê? Substantivo. São verbo inerente, ó. Lá da aulinha de formação de palavras. Ente forma o quê? Adjetivo. Mente forma advérbio. Ente forma adjetivo. Então tá aqui, ó. Adjetivo. Ao é a preposição a mais artigo que o processo é o que? Substantivo. Parou de novo a voz? Então tá vermelho, já tá avisando que vai acabar. Então, agora nós vamos fazer a classificação sintática, correto? Olha só.
Aqui eu tenho a minha estrutura de sujeito. A minha estrutura de sujeito. E aqui a minha estrutura de quê? A minha estrutura de predicado. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o substantivo. Núcleo do sujeito. O artigo, ele é sempre o quê? Adjunto adnominal. O que são inerentes? Inerentes são os problemas. A palavra está onde? No predicado, se referindo ao sujeito. Então eu posso afirmar que ela é um predicativo do sujeito. Aí aproveitando, eu já percebo que eu tenho aqui, ó, o verbo ser, que é naturalmente um verbo de quê? De ligação, mas para ser de ligação precisa ter o quê? Predicativo do sujeito. Então ele é obrigatoriamente um VL. Aí percebam que eu tenho aqui, ó, novamente a preposição. A preposição a, beleza? Tá, preposição, ela precisa ter sido pedida por alguém. Quem é que pede essa preposição a para ela existir? Você vai perceber que é o adjetivo inerente. Ó, farei a pergunta. Os problemas são inerentes. Veja usando a palavra. Inerentes a quê? Então percebam que a palavra inerentes, ela faz a pergunta a quê? Estão vendo? A preposição pedida aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então essa estrutura aqui, ó, ela se refere ao adjetivo. Eu tenho uma preposição mais um substantivo se referindo a um o quê? Adjetivo. Olha o nosso esquema falando aqui. O que o nosso esquema fala? Quando eu tenho uma preposição mais um substantivo se referindo a um, olha aqui, adjetivo, a gramática já avisa que é o complemento o quê? Nominal. Pronto, não precisamos mais desse esquema aqui, tá? Então, olha aqui. Então, eu posso afirmar que essa estruturinha aqui nossa, ela é um complemento, o quê? Nominal. Então, muito tranquilo, pessoal. Essa primeira parte. Ela é bem zeradinha mesmo, tá? Bem pianinho. Por quê? Preposição substantivo. Preposição substantivo. Se referiu a adjetivo. Perdão, se referiu a advérbio ou se referiu a adjetivo, a gramática já avisa que é o quê? Complemento nominal. Agora, nós devemos tomar cuidado quando o complemento nominal ele é representado por um pronome substantivo. Ou seja, eu tenho um pronome no lugar do substantivo. Aí eu terei, por exemplo, com preposição, pronome oblíquo tônico. Tá? Aqui, eu não posso usar pronome reto, porque pronome reto não tem o quê? Preposição. Tá? E outra coisa, eu também não posso usar o pronome reto, porque pronome reto só pode ser duas coisas. Ou ele é sujeito, e excepcionalmente ele pode ser predicativo do sujeito. Mas vamos lá, vamos organizar aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, cuidado, ó, cuidado. Olha só o que eu farei aqui. Aqueles animais são importantes para mim. Aqueles animais são importantes para mim. Então percebam aqui, aqueles é um pronome acompanhando o substantivo animais, são verbo, importantes é um adjetivo,
O para é uma preposição. Mim é um pronome. Pronome oblíquo tônico. Pote. Pronome oblíquo tônico. Qual que é a diferença do tônico para o átono? O tônico sempre tem preposição. O átono nunca tem o quê? Preposição. Correto? Então preste atenção aqui, galera. Olha só. Aqueles animais é a minha estrutura de sujeito. Animais é o núcleo do sujeito. O pronome adjunto adnominal. O restante aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Quem são importantes? Importantes são os animais. Correto? Então, olha só. Palavra que está no predicado e se refere ao sujeito é obrigatoriamente predicativo do quê? Predicativo do sujeito. O verbo é ser, que é naturalmente um verbo de quê? Ligação, mas para ser de ligação precisa ter predicativo do sujeito. Tem? É VL. Beleza. Ó, quem é que pediu esse para? Preposição. É a palavra importantes. Ó, são importantes. Importantes para quem? Então percebam aqui que eu tenho essa estrutura aqui se referindo a um adjetivo. Esse pronome está no lugar de um substantivo. Então, ele é um pronome substantivo. Quer dizer que ele está substituindo o substantivo. É como se aqui houvesse um substantivo. Preposição mais substantivo. Se referindo a um adjetivo ou um advérbio, a gramática já te avisa que é o quê? Que é um complemento o quê? Nominal. Aí, eu tenho que ficar muito esperto. Por que eu tenho que ficar esperto? Porque o CESP, principalmente, que gosta de trabalhar essa matéria, pronome oblíquo átono, o que ele fará? Ele vai trabalhar, por exemplo, a reescrita. Ele pode falar sobre reescrita, escrever isso aqui de uma outra maneira, tá certo? E ele pode fazer outro tipo de afirmação, como, por exemplo, eu substituir aqui o pronome oblíquo tônico por um pronome oblíquo átono. Tá certo? Quem é o pronome oblíquo átono compatível ao mim? O me. O me é compatível a mim, como o mim é compatível a me. Beleza? A diferença, o mim sempre tem o quê? Preposição. E o me não tem preposição. Beleza? E um outro detalhe, quando eu uso o pronome oblíquo átono, o átono, o que acontece? Ele fica perto do verbo. Ele cola no verbo. Ou ele fica na ênclise, depois do verbo, ou próclise, antes do verbo, ou mesóclise, no meio do verbo. Então, eu vou trocar esse mim aqui pelo me. Aí, o que acontece? Olha aqui, ó. Aqueles animais são me. Exatamente, ó. É para acabar com o piqui de Goiás. Ó, são me importantes. De uma, duas. O CESP ele pode falar em reescrita. Ele pode afirmar que o para mim, na função de complemento nominal, poderia ser substituído pelo me. Pode. Só que ao substituir pelo me, ele cola no verbo e fica uma construção estranha para você, mas que está o quê? Correta. Ou ele simplesmente não dá isso, ele te dá isso aqui e afirma qual é a função sintática do me. Olha aqui. Sem preguiça. Aqueles. Pronome. Função dele.
Adjunto o quê? Adnominal. Animais. Substantivo. Núcleo do sujeito. O são. Verbo. Ele é um verbo de quê? Ligação. Importantes. O que que ele é? Adjetivo. E a função dele é de quê? É de predicativo do sujeito. Aqui está a minha estrutura de predicado. Está a minha estrutura de predicado. E aqui está a minha estrutura de sujeito. Aqui está a minha estrutura de sujeito, correto? Percebam que esse me aqui, ó, pronome oblíquo, átono, ele corresponde a essa ideia, ó. Ele corresponde a essa ideia. O me é a mesma coisa que o para mim. Se o para mim é um complemento nominal, então a função desse pronome oblíquo átono também é de quê? É de complemento o quê? É de complemento também nominal. Também é de complemento nominal, tá? Agora, a questão é que, geralmente, quando nós fazemos uma construção, a gente usa o tônico. Aí o CESP, para te sacanear, para ver se você tem bom conhecimento, para te derrubar, ele troca o tônico pelo átono. Tanto faz, é trocar 6 por meia dúzia. A gente não pode ter o objeto direto, representado pelo pronome oblíquo tônico, como átono, e da mesma maneira o objeto indireto, representado pelo pronome oblíquo tônico, como também o átono, o complemento nominal também. Não há problema nenhum nisso aqui. Tá certo? E aí, voltando à questão, quando o complemento nominal é um substantivo. Aí você fala, Prado, se aparecer artigo, adjetivo, numeral, pronome. Tem problema. Vai cair naquela dica que nós conhecemos. Olha só. Bora lá. A dica do Prado. A de sempre, ó. TIMP. Qual é o nosso esqueminha? Aquele esquema legal. Ó. Quando eu tenho aqui, pode ser, aqui a estrutura no caso, é de complemento nominal. Complemento nominal. Se o complemento nominal tem como núcleo um substantivo, ele é núcleo do complemento nominal, então, ó, o de sempre, se antes ou após. Se antes ou após. Antes ou após. Eu tiver o quê? Se eu tiver artigo, adjetivo, numeral ou pronome, qualquer um deles que aparecer e quantas vezes aparecer, eu classificarei como o quê? Como adjunto, o quê? Adnominal. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Ó, isso
é importante para as minhas melhores amigas. Isso é importante para as minhas melhores amigas. Mesmo esqueminha, olha só. O isso é um pronome, ele sozinho é a estrutura de sujeito. O ele é verbo. Importante é um adjetivo. O para, preposição. O as, artigo. Minhas, pronome. Melhores, adjetivo. Amigas, substantivo. Tá? O que é importante? Isso. A palavra aqui, ó, ela estará no quê? No predicado. Ó, estará no predicado. Então, e se referindo ao sujeito, eu posso afirmar que a função dela é de predicativo do sujeito. O verbo ser naturalmente um VL com predicativo se confirma como VL. Percebam que aqui apareceu a preposição para. Pedida por quem? Por importante, ó. Para quem? Para quem? Então, ó, esse para, olha aqui, para as minhas melhores amigas, tudo isso aqui é o complemento nominal. Complemento, o quê? Nominal. Agora eu tenho várias palavras. A preposição não tem problema, porque preposição não tem função. Mas eu tenho, ó, as minhas melhores amigas. Ó, as amigas minhas. Amigas, melhores amigas. Então você percebe que esse complemento nominal tem como núcleo quem? Amigas. Então, núcleo do complemento o quê? Nominal. Beleza? Aí aquele esqueminha nosso que foi dado, ó. Se antes, depois não tem, mas tem antes, ó. Se antes ou após aparecer quem? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Quem aparecer e quantas vezes aparecer, eu vou chamar de quê? Adjunto adnominal. O artigo, não precisa nem falar, ó. Adjunto adnominal. Pronome, está na regra. Adjunto o quê? Adnominal. O adjetivo, também adjunto o quê? Adnominal. Beleza? Então, na realidade, a gente precisa se lembrar que os adjuntos adnominais, eles incorporam a ideia do substantivo, é um acréscimo semântico, como, por exemplo, minhas é o acréscimo semântico de posse, melhores, acréscimo semântico de qualidade, característica. O as está determinando, não é qualquer amiga, são amigas o quê? Específicas. E lembrando que antes de pronome possessivo, o artigo ele é o quê? Facultativo. Eu poderia dizer, isso é importante para minhas melhores o quê? Amigas. Beleza, pessoal? Então, com isso aqui, a gente fecha a primeira parte do complemento nominal. Nós temos que ver ainda a segunda parte da teoria e a terceira parte também. Mas isso nós faremos no nosso próximo bloco. Grande abraço, até cá.